Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal O Semeador. Para quem não me conhece, o meu nome é Bernardo, sou espírita kardecista e o objetivo do nosso canal é nós refletirmos juntos os ensinamentos do Mestre Jesus e a literatura espírita, sempre à luz da doutrina kardecista. Hoje nós vamos refletir juntos o tema Vícios e Virtudes. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão, eu peço a todos humildemente, caso não sejam inscritos no canal, se inscrevam, dê um like, compartilhem com os amigos. É muito importante, pois o YouTube entende que o conteúdo do canal é relevante e colocará sempre como opção quando alguém pesquisar sobre o tema. Estaremos levando os estudos da terceira revelação a muito mais pessoas. O Espiritismo é a única doutrina que revela de onde viemos, qual o motivo de estarmos aqui e para onde vamos. Vícios e virtudes. A virtude é toda ação necessária para se opor às nossas más tendências. A virtude é a nossa vontade de evoluir moral e intelectualmente, combater o bom combate, como disse o nosso apóstolo Paulo. Combate aos nossos vícios e aos hábitos mundanos que cultivamos durante várias e várias encarnações. Desenvolver virtude é a prática das leis de Deus. Todos nós estamos temporariamente encarnados na Terra para desenvolvermos sabedoria, amor ao próximo, inteligência e muitas outras virtudes que contribuem para o nosso progresso. Cada virtude desenvolvida é um degrau que subimos na escala evolutiva, rumo ao Criador. Todos nós viemos de um único ponto de partida. Deus deu a mesma oportunidade a todos seus filhos. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: uns espíritos foram criados bons e os outros maus? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem o conhecimento. Deus deu a eles, a cada um dos seus filhos, uma missão, com o fim de os esclarecer progressivamente, conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade para os aproximar deles. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhe impõe. Uns aceitam as provas com submissão e chegam prontamente ao seu destino. Então, meus irmãos, nós fomos criados simples, no sentido de sermos seres únicos, indivisíveis, uma centelha divina. Ignorantes, pois no ato da criação tínhamos total desconhecimento das leis divinas. Mas todos temos o germe da perfeição grafado em nossa consciência. Estando em processo de aperfeiçoamento moral e intelectual, nós adquirimos vícios e virtudes durante as nossas idas e vindas no planeta Terra, através das reencarnações. Uns conseguem trilhar o caminho do bem mais rápido e alcançam a aventura de habitar em mundos felizes. Outros deitam lamentações e demoram mais a sua estadia no planeta Terra. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual a mais meritória das virtudes? Resposta: toda virtude tem seu mérito próprio
porque todas indicam o progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Está no pensamento oculto. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada, ou seja, na caridade. Me lembro um caso acontecido em uma casa espírita, que tinha um senhor que começou a frequentar a casa espírita, e com o tempo o pessoal foi notando que ele ia sempre lá, pegava a sua cesta básica, sempre necessitado de auxílio, foi angariando a simpatia do pessoal da casa. Certa feita, o presidente da casa espírita, juntamente com a diretoria, resolveu convidá-lo a residir em um cômodo que estava no fundo da casa, ou seja, no fundo do prédio da casa espírita. Ele aceitou prontamente. E ele trabalhava durante o dia e à noite ficava assim como se fosse um vigilante noturno. Para a casa espírita foi bom e para ele também foi ótimo. Ele não tinha família, semi-analfabeto, mediunidade, pouquíssima mediunidade, mas durante o seu horário de folga, ele começou a exercer algumas atividades na casa espírita. Começou a fazer a limpeza, limpava o piso, os banheiros, as paredes, tirava o pó dos cantinhos da parede, os pó dos móveis, deixava tudo brilhando, tudo bem limpinho. E aquilo começou a virar rotina para esse senhor. E ele ficou como se fazendo parte ali do ambiente. O pessoal começou a chamá-lo de zelador, ficou conhecido como zelador. Se houvesse algum probleminha no prédio, até os frequentadores chamavam o zelador. Ele prontamente ia lá e solucionava aquele problema. E o tempo passou. Certa noite, ele já estava recolhido nos seus aposentos e escutou um movimento, um barulho diferente no salão principal. Aí ele se dirigiu rapidamente e se deparou com a cena. O tipo de um coral formado por pessoas uniformizadas, entoando cânticos maravilhosos, acompanhado por músico. Ele se aproximou e humildemente disse: pessoal, é o seguinte, o presidente da casa esqueceu de me avisar desse evento, desse ensaio, né? Que para mim vocês estão ensaiando, porque são 2:30 da manhã. Mas eu peço a gentileza que vocês voltem amanhã para continuar esse ensaio. Inclusive amanhã, na parte da manhã, já tem evento aqui na casa. Vocês podem até participar e apresentar a arte de vocês, que é muito linda. E também podemos receber reclamações da vizinhança devido a esse horário. Aí uma das pessoas do grupo chegou próximo a ele, falou: senhor zelador, nós viemos aqui para homenageá-lo. Ele ficou constrangido e respondeu: eu me sinto honrado, mas não mereço nenhum tipo de homenagem. Existem pessoas muito mais capacitadas do que eu aqui na casa espírita. Este sim merece homenagem. E eu preciso recolher-me ao meu aposento, que amanhã é dia de trabalho, e eu peço a vocês que colaborem.
Aí o senhor que estava conversando com ele retrucou: amigo, é o seguinte, nós viemos recepcioná-lo. O senhor acabou de retornar ao mundo espiritual, o senhor desencarnou. Ele tomado de surpresa, mas tinha conhecimento dos ensinamentos kardecistas, da doutrina espírita, e disse: tudo bem, meu amigo, eu posso ter desencarnado, não duvido disso. Mas mesmo assim, não é hora para a cantoria, e também, repito, eu não mereço. Eu só sou um zelador aqui. Aí o senhor novamente disse: vamos ver, porque você merece toda essa recepção. Aí colocou uma tela na frente dele. Quando ele viu a tela, aí a ficha caiu, né? Falou: caramba, eu devo ter mesmo desencarnado. Porque essa tela eu vejo sempre que é colocada nos trabalhos mediúnicos. Aí começou a passar a vida dele na casa espírita. Ele se viu limpando o piso e olhando os pequenos detalhes para deixar o piso dos departamentos, do salão principal, brilhando. As cadeiras, limpando com carinho, com capricho, tirando os pós, trocando lâmpada, higienizando o banheiro. Muitas vezes alguém usava o banheiro, deixava sem condições de uso, ele rapidamente ia lá e solucionava o problema. E ele começou a se perguntar: nossa, eu fiz tudo isso? E o mentor, né, disse: tem mais. Ele se viu lavando as calçadas da entrada do prédio e olhando os velhinhos que atravessavam a rua para se dirigir à casa espírita, mesmo os que não estavam indo à casa espírita, ele rapidamente ia lá e ajudava a atravessar a rua. Se fosse adentrar a casa espírita, ele levava até dentro do salão e acomodava. Aí o mentor disse-lhe: meu amigo, você fez tudo isso por iniciativa própria. Fez e nunca pensou em retribuição. Ele falou: não, mas eu morei de favor aqui. Não tem problema, meu amigo. O seu interesse pessoal foi posto de lado na sua tarefa de auxílio ao próximo, de auxílio nessa casa espírita. Que um dos destaques da casa espírita, que o pessoal sempre elogiou aqui, foi a limpeza e o carinho com que o senhor tratava este prédio. Nunca teve um pensamento oculto de contrariedade. Sempre o seu pensamento foi prazeroso de fazer todas as tarefas que não lhe competia. Meu amigo, você tem muito mérito, senhor zelador. Moral desse relato é exatamente o que disse aqui, o que o Espírito respondeu. Nós temos que fazer tudo desinteressadamente, fazer voluntariamente, que aquele ato se torne um prazer. Quando esse ato de auxílio se torna um prazer, tem um nome: caridade. Questão 894 do Livro dos Espíritos.
Pergunta: as pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos, terão tanto mérito quanto as que se veem de lutar contra a natureza que lhe é própria e as vence? Ele está perguntando o seguinte: aquelas pessoas que fazem o bem espontaneamente, têm tanto mérito quanto aquelas pessoas que reconhecem os seus limites, reconhecem a sua incapacidade e procuram lutar contra isso e conseguem também realizar a obra do bem. As duas atitudes têm o mesmo mérito? É o que ele está perguntando aqui para o Espírito. Vamos ouvir a resposta. Só não tem que lutar quem já teve o progresso realizado. Estes lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam, e suas ações parecem simplíssimas. O bem lhes tornou um hábito. Aristóteles, o grande filósofo grego, que viveu no ano 383 a.C., ele dizia: um ato que praticamos repetidas vezes torna-se um hábito, e com o passar do tempo se torna um caráter, e o caráter molda a nossa vida em sociedade. Todas aquelas pessoas que muitos de nós admiramos, a sua evolução moral, passaram pela feira do bem e do mal, do instinto primitivo ao desenvolvimento da razão, do discernimento, do bom senso. São seres humanos que, através da disciplina e dedicação, conseguiram transpor a barreira do egoísmo, vaidade, orgulho e muitos outros vícios. Nesse estágio de evolução, nós costumamos a chamar essas pessoas de santo. Santo Agostinho, Madre Teresa e muitos outros espíritos, pessoas que passaram pela terra. Devido à bondade, nós chamamos de santo. Vamos lembrar quando Chico Xavier perguntou a Emmanuel o que ele deveria fazer para realizar aquela obra grandiosa que o Emmanuel estava lhe confiando. Emmanuel respondeu: eu tenho lhe indicar a você 3 condições. Aí o Chico ficou animado, né? Falou: opa, ele vai me ajudar. 3 condições para me realizar essa obra, escrever livros, fazer obra de caridade. Aí o Emmanuel disse: são 3 coisas básicas. A primeira é disciplina. A segunda, mais disciplina. A terceira, muito mais disciplina. Ou seja, disciplina, disciplina e disciplina. Essa é a receita, meus irmãos. As boas atitudes, devido à sua repetição, como disse Aristóteles, torna-se um hábito. E com o tempo, passa a fazer parte do nosso caráter. E nós fazemos tudo pelo reflexo condicionado, de forma automática, e nem percebemos. E com essa atitude, nós melhoramos a nossa convivência na sociedade. Questão 895 do Livro dos Espíritos. Pergunta: posto de lado os defeitos e os vícios,
acerca dos quais ninguém pode se equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Ele está perguntando o seguinte: nós temos vícios que todas as pessoas que olham já percebem, nós não conseguimos esconder. Mas, independente disso, qual o sinal mais característico da imperfeição? Resposta: o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como objetivo, frequentemente as qualidades morais são como objeto de cobre. A douradeira não resiste à pedra de toque. Pode um possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem o progresso, nem sempre suporta as provas que às vezes basta que um fira a corda do seu interesse pessoal, para que o fundo fique descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara, na qual que, quando se patenteia, todos admiram como se fosse um fenômeno. Nós temos vários vícios que cultivamos e muitos são escancarados. Todos podem comentar sem medo de se equivocar. O uso da bebida alcoólica, as drogas, o sexo desregrado, etc. Mas além desses vícios, temos muitos outros extremamente nocivos que impedem o nosso progresso moral e espiritual. Vícios que muitas vezes sabemos, mas procuramos manter ocultos. Dificilmente o orgulhoso admite ser orgulhoso. O egoísta se prende a si próprio. O vaidoso vive em um falso trono. Busca sempre o afastamento da realidade. O ambicioso se precipita no abismo das fantasias materiais. Mesmo por hábito, podemos até nos comportar igual a um fariseu, pretenso privilegiado das forças divinas, acredita-se herdeiro, o único homem que recebeu a bondade divina. Aprecia sempre aquele momento de demonstrar aquele conhecimento que muitas vezes não possui. Um linguajar polido e educado. Mas se observarmos na entrelinha, não aguenta a pedra de toque. Basta ser contrariado, já revela toda a impureza, assim como um túmulo caiado. Por fora bonito, mas por dentro toda a corrupção. A pedra de toque era um mineral, uma pedra pequena que o pessoal usava para reconhecer se aquele metal era verdadeiro. Os comerciantes usavam muito. Quando eles iriam fazer uma compra de ouro, por exemplo, pegava aquela pedrinha de toque, riscava o ouro. Se acaso mudasse de cor, conforme a cor, eles sabiam se ali havia pureza ou não. Poderia ser qualquer tipo de metal, prata, ouro, cobre, em que a pedra de toque, conforme a mudança de cor, ela revelava a pureza ou impureza do material. É por isso que Allan Kardec se referiu à pedra de toque, que muitos de nós não resistimos à pedra de toque. Basta um trisque, já nos revelamos. Nós vamos lembrar a parábola de Jesus e o jovem rico, que está em Mateus capítulo 19, versículo de 16 a 30.
Um jovem rico se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para ter a vida eterna? Aí Jesus lhe disse: Bom, há somente um, Deus. Mas se você quiser entrar na vida, obedeça os mandamentos. Aí o jovem disse: A tudo isso tenho feito. O que me falta? Jesus disse: Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem se afastou, pois era muito rico. Jesus, ele não quis dizer exatamente para o jovem vender tudo. Ele percebeu que aquele jovem ainda não estava preparado, pois estava muito apegado às coisas materiais. Aí ele disse essas palavras, porque muitos de nós sabemos que é preciso mudar para melhor, adquirir virtudes que nos elevam em direção a Deus. Mas temos dificuldades devido a forte apego às coisas materiais. Em João, capítulo 14, versículo 16, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele foi bem claro. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Infelizmente, para muitos de nós, a vida terrena é um eterno gozo das coisas materiais, pois a vida é curta e tem que ser aproveitada ao máximo. Eu vou aproveitar. Porém, procuramos o templo somente quando a aflição bate à nossa porta, quando perdemos uma pessoa amada, algum tipo de desconforto físico, nós dobramos os joelhos por alguns minutos, alguns segundos e aguardamos a intervenção de Deus. A maioria de nós usamos a oração somente para momentos excepcionais, assim como se fosse uma pomada milagrosa, usada somente nos momentos graves. Mas, para abraçar o cristianismo e avançar para uma vida melhor, uma vida virtuosa, temos que aceitar a tutela de Jesus. As pessoas que não aproveitam o caminho que Jesus indicou são criaturas que voluntariamente se entregam à estagnação. Agradeço a todos pela paciência de ter ouvidos. Deus